Vamos então à segunda parte da nossa aula para a gente fazer na prática um planejamento estratégico. Eu vou te ensinar a fazer de maneira simples, mas vou trazer alguns conceitos, algumas coisas que eu costumo fazer para te dar de exemplo, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha planilha aqui do Excel, deixa eu só achar ela aqui, para eu ir fazendo junto com você. Então aqui eu peguei aqui duas abas do Excel para a gente fazer. A parte que eu falei na aula um do diagnóstico é a análise SWOT, onde você vai escrever aqui, hoje, quais são as forças do seu negócio. Ah, Yara, a força do meu negócio é que o nosso atendimento é maravilhoso a ponto das pessoas saírem de outro estado, de outra cidade e vir aqui comprar de mim ou adquirir os nossos serviços. Você vai colocar aqui hoje quais são as fraquezas do seu negócio. Ah, Yara, hoje a fraqueza do meu negócio é que o meu espaço físico é feio, não é tão bom e eu preciso reformar ou eu preciso mudar. Às vezes, apesar do nosso atendimento ser muito bom, das pessoas saírem de outro lugar para vir comprar da minha empresa, às vezes o espaço ser dessa forma, a minha sede ser dessa forma, me incomoda ou as pessoas reclamam, enfim. E por que dessa análise SWOT, pessoal? Você precisa saber onde você está. Porque nas nossas metas aqui, principalmente de orçamento, nesse exemplo que eu dei aqui da sua sede ser feia, de repente tá precisando só de trocar o piso, ou de pintar a parede, ou sei lá, de corrigir alguma coisa que com um orçamento pequeno você consegue resolver. Então, saber o seu estado atual é muito importante por causa disso. Ele vai te dar a base para você pensar o que que você vai colocar no seu orçamento. Que aí aqui embaixo eu criei a aba do orçamento. A hora que a gente for fazer, eu vou falar sobre isso. Quais são as oportunidades que o seu negócio tem? A Yara, o trabalho que eu faço, o produto que eu vendo, ele tá em alta porque ele traz um bem-estar muito grande para as pessoas e as pessoas estão descobrindo isso agora. É um mercado que está muito aquecido. Então, a minha oportunidade de melhorar tá nesse momento do meu produto tá muito, como fala, muito viralizado na internet. O que que isso quer dizer? Que você precisa aproveitar essa oportunidade, esse momento. Ameaça. O que que pode ser uma ameaça para o seu negócio? Pensa aí que você vai descobrir. Vamos colocar aqui aleatoriamente que a reforma tributária de 2026 pode ser uma ameaça para você. Por quê, Yara? Porque se você não se adequar, a reforma tributária vai chegar e vai te dar uma lapada, tá? O próximo tópico aqui, as metas macros que eu te falei. Até coloquei o exemplo aqui, cresceu o meu negócio. Por que que essa meta é macro? Essa meta é macro, pessoal, porque ela não te dá direcionamento nenhum, você só sabe que você quer crescer o seu negócio. Então, não é à toa que chama meta macro, né? Crescer o seu negócio. Que foi o que eu falei na aula número um, de você definir no máximo 5 metas macros para o ano todo, tá? Então, aqui, sei lá.
Crescer minha equipe. Enxugar os custos. Meta macro, pessoal. Define aí no máximo 5 para o ano inteiro, de forma generalista mesmo. Porque aqui nas metas Smart é onde a gente vai dar uma destrinchada nisso. Ó, aqui a primeira meta macro que eu coloquei foi crescer o meu negócio. O que é que você precisa fazer para crescer o seu negócio? Preciso fechar 5 novos contratos por mês. Se na sua empresa você tem mais de uma atividade, mais de um produto ou mais de um serviço, você pode até colocar aqui, ó. Fechar 5 novos contratos por mês do serviço de consultoria X. Para crescer sua equipe, o que que você precisa? Aumentar o meu faturamento em X mil por mês para você conseguir contratar mais pessoas. Enxugar os custos, o que que você precisa? Fazer o meu financeiro de forma detalhada para acompanhar os custos para você saber exatamente o que é que você pode enxugar ou não. Então, aqui na meta Smart, você vai começar a destrinchar essa meta macro sua. E ainda tem mais, tá? Você pode fazer isso aqui, gente, por exemplo, por departamento. Então, quais são as fraquezas do seu comercial? Aqui eu estou fazendo de forma geral, mas você pode fazer por departamento. Quais são as forças do seu departamento comercial? Quais são as fraquezas do seu departamento comercial? Quais são as oportunidades, as ameaças do seu comercial? Quais são as forças, as fraquezas e as ameaças do seu departamento de atendimento ao cliente? Quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças do seu departamento de compras? E assim por diante. Essa primeira parte aqui do planejamento, você pode fazer ela por departamento. E aqui, por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo aqui para o comercial. Beleza, cresceu o negócio. Lá no comercial, o que que você precisa? Fechar 5 novos contratos por mês do serviço de consultoria X. O que que você precisa fazer? Quais as ações você precisa executar para fechar esses 5 novos contratos por mês? Para você fechar 5 novos contratos por mês, quantos leads o seu comercial tem que abordar por dia? Quantas reuniões de apresentação o seu comercial precisa fazer para fechar 5 contratos por mês? Então, essa primeira parte aqui do planejamento, o ideal, inclusive, é que você faça por departamento. Se você quiser fazer de forma geral, ok, mas eu acho que por departamento dá um pouco mais de resultado. Quais vão ser as suas prioridades do trimestre? A minha prioridade, e aqui, gente, eu acho que não dá para ficar definindo trilhões de prioridade para cada trimestre, porque não dá para fazer tudo. Ah, Yara, mas é tanta coisa, eu sei que é muita coisa, às vezes eu não consigo fazer tudo. E eu acho que quanto mais, estou falando já assim do meu caso, quanto mais coisa eu coloco para fazer, menos eu consigo executar, porque a gente divide muita atenção, dispersa muita atenção com esse tanto de coisa e no fim acaba não fazendo tudo que precisa ser feito. Então, minha prioridade do trimestre um, o que que vai ser? Vamos dar o exemplo que eu dei lá na aula um. É trocar a fachada da minha empresa. E aqui, você pode até definir se você vai precisar fazer alguma coisa antes, tomar alguma ação antes de fato trocar a fachada da sua empresa. E aí você vai colocando prazos para essas execuções, tá? No trimestre 2, o que é que vai ser a minha prioridade? É reestruturar o meu departamento comercial. O que que você precisa fazer nessa reestruturação?
Recontratar, mandar gente embora, contratar gente nova, fazer treinamento, adquirir um CRM, configurar um CRM, fazer tráfego pago para poder trazer lead. O que que você precisa fazer para você executar essa prioridade aqui do segundo trimestre? O que que vai ser a sua prioridade no terceiro trimestre do ano? A minha prioridade no terceiro trimestre do ano vai ser, vamos pensar em alguma coisa aqui, implantar um departamento de RH na sua empresa. Vamos imaginar que você não tem nadinha de RH. Então, lá no quarto trimestre, no terceiro trimestre, a sua prioridade pode chover pedra, pode acontecer qualquer coisa, mas a sua prioridade vai ser implantar o RH. O que é que você precisa fazer para implantar esse RH? Contratar um gestor, que o gestor é que vai tomar a frente das execuções, é, criar um processo de contratação, criar um processo de demissão, criar um processo de treinamento, criar um processo disso, criar um processo daquilo, porque não adianta você só falar que você tem uma meta de implantar um RH, contratar um gestor e largar ele para lá sozinho. Porque esse gestor, ele precisa entender, ele precisa saber o que é que tem na sua cabecinha enquanto dono da empresa. O que é que você quer desse RH? Para que rumo você quer que esse RH vá? Como que você quer que esse RH trabalhe? Porque a partir daí, esse gestor vai começar o trabalho. Ah, a sua prioridade no quarto trimestre vai ser o quê? Trocar o carro que usa para fazer as entregas. Ou a moto, perdão. Ou a moto. O que é que você precisa fazer para trocar esse carro ou essa moto? É viabilizar um consórcio? É viabilizar um financiamento? É viabilizar um empréstimo? O que é que você precisa fazer para executar essa prioridade de trocar o veículo que a sua empresa usa para fazer as entregas? Ou as manutenções? Vamos supor que na sua empresa tem serviço de manutenção. Então, essa parte aqui, que é a parte das escritas, você pode fazer por departamento. E nas metas smarts, aqui nas prioridades, quanto mais detalhado, detalhista você for, melhor vai ficar. E não se esqueça de estabelecer prazo para cada coisa. Yara do céu, mas se eu determinar que até o dia 30 do 3 eu preciso trocar minha fachada, e se eu não der conta até lá, e se acontecer coisas no meio do caminho, não interessa, bota esse prazo. Como você vai fazer já é outra história, mas coloca esse prazo. E se possível, coloca isso numa agenda, num calendário, lá no Google Agenda, em algum lugar para isso ficar registrado, tá? Não deixa simplesmente anotado aqui no Excel, porque vai se perder, tá? Eu te dou certeza que isso vai se perder. Aqui nessa outra aba que eu coloquei o orçamento, eu criei mais ou menos aqui um orçamento para demonstrar para vocês, mas isso aqui você pode melhorar, tá? Principalmente a disposição aqui dos lugares que eu coloquei, a forma que eu coloquei. Mas eu vou colocar dessa forma aqui para ensinar para vocês, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, sua meta de receita, vamos botar aqui receita barra faturamento, para ficar melhor, né? Então, o que é a sua meta de faturamento para janeiro? E aqui, ó, você vai colocar o restante do ano, tá? Coloquei só até março. Ah, Yara, eu não sei o que eu quero faturar. Olha, se você tem uma empresa e não tem noção do que você quer faturar, você tá enrolado. Ponto. Ah, Yara, janeiro, eu quero faturar 65 mil. Nossa, mas como que eu vou fazer para faturar 65 mil? Depois você pensa nisso. Ah, mas e se a hora que eu for pensar nisso eu não conseguir achar uma forma de faturar 65 mil? Você volta aqui e ajusta. Porque o que que também você tem que pensar? Vamos imaginar que você trabalha, você é design de sobrancelha.
Vamos imaginar, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Que você consegue, que a sua sobrancelha custa R$ 60 e que você consegue, vamos até colocar aqui, ó. Vamos supor que sua sobrancelha custa R$ 60 e você só consegue atender 5 pessoas por dia. Então, é, 60 vezes 5, você é limitado a faturar R$ 300 por dia. Isso aqui, 5 vezes na semana, você consegue tirar no máximo 1.500 por semana. Vamos pegar isso aqui e multiplicar por 20, que vai ser mais ou menos a quantidade de dias úteis no mês. Vamos, é, aqui você fica limitado a 30 mil por mês. Como que eu mudo esse cenário, Yara? Primeiro, ou você aumenta a quantidade de atendimentos que você faz no dia, ou você aumenta o seu valor, ou você aumenta a quantidade de dias que você atende na semana, para você conseguir aumentar aqui esse faturamento final. Ou você começa a agregar coisas aqui. Ao invés de fazer só sobrancelha, você pode fazer buço e começar a cobrar R$ 30 pelo buço. Você pode fazer uma massagem, e a gente eu tô falando coisa aleatória aqui, tá? Você pode incrementar uma massagem facial, que você vai cobrar R$ 50. Então, se você colocar aqui essa meta de 65, depois você vai pensar como você vai alcançar esse 65. Se você fez conta e não consegue chegar nesse 65, de duas uma, ou você faz ajustes aqui para aumentar, ou você aumenta, altera a sua meta. Ah, Yara, mas eu vou ficar diminuindo a minha meta para ela caber no que eu posso. Gente, tem hora que não tem como. Ou você aumenta como se diz, o esforço, tudo que tá aqui para você conseguir alcançar essa meta que você colocou aqui, ou então você diminui a meta, tá? Então tem aqui esses dois caminhos. Ah, fevereiro vai ser época de carnaval, eu acho que eu consigo faturar um pouco mais, vou colocar uns 80 aqui. E assim por diante. O como você vai chegar nesse faturamento, você pode fazer aqui, ó. Ou você cria uma outra aba aqui no Excel e começa a destrinchar o que que você vai fazer de metas micros no seu comercial para você alcançar esse faturamento aqui, tá? Meta de lucro. Sabia que você pode ter meta de lucro na sua empresa? A 65 mil de faturamento em janeiro, eu quero 20 mil de lucro. Ok, não tem problema você querer esse lucro aí. Coloca a meta de lucro. Porque ele vai ser a sua bússola. Lembra que o planejamento ele é uma bússola? Então, coloca a sua meta de lucro. Para que que vai servir essa meta de lucro? A hora que você colocar as suas metas de gasto, que você pegar a sua meta de faturamento, diminuir pela sua meta de gasto, você vai ter uma noção do que vai sobrar de lucro. Gente, é noção, tá? Porque a hora que os jogos começarem, o cenário modifica, é natural. Mas a hora que você fizer as suas metas de custo e despesa, diminuir elas pela sua meta de receita e faturamento, você vai ter uma noção da sua meta de lucro. Ah, Yara, eu fiz aqui, sobrou só 15 mil de lucro. Ok, como é que você vai ajustar as suas despesas ou o seu faturamento para você bater essa meta de lucro aqui? Então percebe que tem vários caminhos e várias possibilidades. E o planejamento estratégico, gente, eu uso para eu fazer esse jogo de brincadeira aqui, para eu saber o que que eu vou fazer no meu negócio. Se eu vou aumentar meu esforço para faturar, se eu vou diminuir os custos e as despesas, onde é que eu vou fazer os ajustes? E eu vou criando cenários, tá? Você pode até duplicar aqui
aba do Excel e criar dois, três cenários para o seu negócio. Se eu continuar com essa despesa, como é que vai ficar o meu lucro? Se eu aumentar o meu esforço para faturar, como é que fica? Se eu tirar esse serviço e deixar só o serviço X, tirar o serviço Y e deixar o serviço X, como é que fica o meu cenário? Se eu trazer um serviço novo, se eu trazer um produto novo, se eu criar uma coisa nova aqui, como é que vai ficar a minha empresa? Brinca com isso, cria esses cenários para você saber para onde você pode ir o ano que vem, tá? Então, aqui nas suas metas de custo, gente, eu coloquei aqui alguns custos, algumas despesas, mas que isso aqui vai do seu negócio, tá? Água. Você tem noção? Porque você paga água todos os meses, então você tem uma noção do que é o seu custo com água. Aí, Yara, o meu custo com água é R$ 500 por mês. Mas a minha meta vai ser gastar 400 por mês. Que você precisa fazer para diminuir em R$ 100 o seu gasto com água dentro da empresa? Fazer campanha para os funcionários não largarem torneira aberta? Chamar o encanador para revisar tudo e ver se não está tendo vazamento? De repente trocar as torneiras, que às vezes está com a buchinha frouxa e está pingando água? O que você precisa fazer para economizar e bater essa meta aqui de R$ 400 de água? É uma coisa a se pensar. Energia. Ah, Yara, a gente costuma pagar R$ 1.000 de energia, mas eu acho que a gente consegue ajustar e pagar uns 950. O que você vai fazer para alcançar essa meta aí de 950 de energia? Chamar o eletricista para trocar a fiação velha? Fazer campanha para não deixar a geladeira da cozinha aberta? O que você vai fazer? Você pode colocar ali nas suas ações. Ah, Yara, o ano passado. A gente gastou no ano inteiro uns 30 mil de confraternização. Aí você vai pensar, foi bom? Foi produtivo? Trouxe resultado? Ou foi um gasto mal gasto? Foi um dinheiro mal gasto? Foi uma confraternização que gastou demais e não foi tão boa, não escolheu muito bem o lugar? Não, Yara, a minha meta esse ano vai ser os mesmos 30 mil por ano. Se a gente for dividir o mês aqui, vai ser 2.500 por mês, né? Porque aqui a gente tá falando de mês. Mas com 2.500 por mês, Yara, que foi o mesmo que eu gastei o ano passado, eu consigo fazer uma coisa melhor. Ótimo. Combustível. Ah, Yara, eu não tenho noção de quanto gasta de combustível por mês para sair pra rua para fazer entrega e manutenção. Tem, você tem noção. Inclusive, você sabe se esse gasto tá muito elevado ou não. Ah, Yara, sei lá, eu quero gastar uns 5 mil só por mês. Ok, o que que você vai fazer para alcançar esses 5 mil? Dar manutenção nos veículos? Monitorar para ver se seu funcionário não está passeando com o carro desnecessariamente? O que que você vai fazer? Ah, Yara, salário. É... Esse ano eu gastei 10 mil de salário. 10 mil de folha de pagamento. Vamos falar folha de pagamento no total, tá? Vou até alterar aqui. Eu gastei 10 mil no total por mês. Só que esse ano eu tô pretendendo, por isso que aqui, gente, isso aqui vocês precisam fazer por mês, tá? Então vamos imaginar que isso aqui é janeiro, fevereiro, março. Você precisa fazer por mês. Por quê? Baseado aqui na sua meta de receita, vai chegar um mês aqui que você vai. Vamos imaginar que aqui a sua meta de faturamento começou com 65. Aí quando chegar aqui em julho, quando chegar aqui em julho, você quer estar faturando 150. Só que para você faturar 150, você precisa contratar mais três funcionários.
E aí? Quando você for fazer aqui a sua meta de custo lá do mês de julho, você já pode brincar com o cenário. Se aqui, com a quantidade de funcionários que você tem hoje, faturando aqui essas médias, você gasta 10 mil, vamos imaginar que em julho você vai gastar 15 para poder faturar esses 150, porque você vai ter que contratar mais três pessoas. E assim sucessivamente, vai colocando esses cenários aqui, porque você vai saber que em determinado momento do ano sua folha vai precisar aumentar, e aí você já vai ter uma noção, preparo em relação a isso, tá? Aqui são novas despesas, porque vai acontecer de você ter vontade, desejo, sonho de implantar alguma coisa na sua empresa. E obviamente você vai precisar gastar. Então, a Yara, lá em. Vamos imaginar que esse mês aqui é agosto. Tá ficando meio aleatório, tá, gente? Mas vamos aqui. Vamos imaginar que lá em agosto o seu sonho é colocar plano de saúde para os funcionários. O que que você vai ter que fazer? Fazer um orçamento junto às operadoras do plano de saúde para você ter uma noção de quanto vai ficar esse plano para você poder colocar aqui no seu orçamento financeiro. Então, o que que é o ideal? Hoje, você está aqui fazendo seu planejamento, pega o telefone ou entra no site dos planos de saúde e pede orçamento. Para você ter uma noção do que vai acontecer, senão não tem como você colocar aqui no seu orçamento. Então, vamos imaginar que eu entrei em contato com a Unimed. Para minha quantidade de funcionário aqui, o plano vai sair 3 mil por mês. Desses 3 mil, o que que você vai precisar pensar? Eu, como empresa, vou conseguir bancar 3 mil de plano de saúde? Ou eu vou precisar descontar uma parte em folha? Aí eu acho que eu consigo bancar metade. A outra metade o funcionário paga, eu vou fazendo desconto em folha. Beleza. Então, se é a metade, a partir de agosto você vai aumentar em 1.500 na sua despesa. Aí, eu quero passar a premiar os meus funcionários, que eu não tenho essa política de premiação. Eu tô disposto a gastar R$ 1.000 por mês com premiação. O que é que você vai comprar de premiação com esses R$ 1.000? Não importa. Mas o seu orçamento para premiação é R$ 1.000. Se você vai pagar churrasco, se você vai, sei lá, pagar um dia no clube, o que que você vai fazer? Não importa. Mas se o seu orçamento é R$ 1.000, você vai achar coisas para fazer com esses R$ 1.000 de premiação. Ah, Yara, eu não tô fazendo tráfego pago numa empresa, mas lá em fevereiro eu quero começar. Então, o que que você vai fazer? Você vai atrás de algumas empresas de marketing que faz gestão de tráfego pago e vai fazer um orçamento para entender o que que você precisa investir. Ah, então entre a mensalidade da empresa de marketing e o crédito que eu preciso colocar lá no Google, eu vou gastar 2.500 por mês. A partir de fevereiro eu vou fazer. E aqui, pessoal, vocês vão colocando aqui nas colunas os meses, vai construindo todo esse orçamento aqui, ó, para você saber o que que você vai gastar em cada mês. Então, por exemplo, aqui no mês de janeiro, gente, tá bem aleatório, tá? Mas assim, vamos somar tudo aqui de janeiro. Então, em regra, o meu custo aqui, a minha despesa de janeiro seria, tem a previsão de 18, 19.850. Aqui eu tenho a previsão de faturar 65 e de sobrar 20. Então, eu vou pegar o mês de janeiro, vou pegar o que eu quero faturar, menos o que eu quero pagar de despesa e custo. E sobrou 45. Tá bom, né? Minha meta de lucro ficou baixa aqui, porque. Só que aqui, gente, é uma conta de padeiro, tá? Obviamente que vocês não vão ter só isso aqui de despesa. Tem muito mais coisa.
que tem, provavelmente tem aluguel, tem internet, tem prolabore, tem um mundo de despesa aqui. Então, o seu planejamento, obviamente que precisa dar uma construída melhor no layout da planilha, mas o seu planejamento, ele precisa te dar essa noção do que vai acontecer no seu ano. Do que você gostaria de implementar, o que você gostaria de tirar que está na sua empresa que não está dando certo, você quer tirar. Enfim, e o orçamento aqui, ele vai te dar uma noção financeira do que você consegue fazer. Então, gente, eu recomendo muito que vocês façam isso aqui. Para vocês entrarem em 2026 literalmente com o pé direito. Para você saber o que vai acontecer no seu negócio, quais são as suas possibilidades, quais são os seus cenários. Você precisa ter aí pelo menos uns dois cenários. Pelo menos uns dois cenários. E a partir daí, montar suas metas. As metas mesmo de execução, sabe? Para eu faturar 65 mil, eu preciso fechar tantos contratos. Para eu fechar esses tantos contratos, eu tenho que abordar tantos leads, eu tenho que fazer tantas reuniões, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E vai colocando essas ações. E, gente, virou o ano, pau na máquina para executar essas ações para vocês conseguirem chegar nessas metas aqui. E aí lembra que lá na primeira aula eu falei sobre definir quem vai fazer o quê, as responsabilidades, quem vai ficar responsável por cada coisa. Porque a hora que você planilhar isso aqui tudo por departamento, vai ser assim quase impossível você conseguir gerir tudo, fazer tudo sozinho. Então você precisa definir aqui, tal coisa, quem da minha equipe vai ser responsável? Tal coisa, quem da minha equipe vai ser responsável? Para você apenas acompanhar e cobrar essa pessoa. Só que, obviamente, você vai ter que treinar, você vai ter que dizer o que você precisa, por que você precisa, para que essa pessoa se engaje e vá realizar isso para você. Mas assim, gente, aconteça o que acontecer, não fica sem fazer o planejamento, mesmo que ele seja simples. Mas faça. Porque vai trazer, assim, uma mudança de perspectiva para o seu negócio que você nem consegue imaginar hoje nesse momento. Tô bem ruim com óculos, né? Porque dá reflexo, mas eu não enxergo bem sem a criatura. Mas enfim, eu espero ter conseguido te ajudar nessas duas aulas para você montar o seu planejamento estratégico de 2026, para você saber o que você quer, para você sonhar. Isso aqui, gente, também é o momento de sonhar. Nossa, eu queria tanto mudar de sede. Ir para uma sede assim, assim, assado, de tal forma. A gente vai sonhar. De repente, bota no planejamento, faz um orçamento de quanto fica para você financiar aquela sede ou alugar aquela sede nova. Cria um cenário com isso. Nossa, para eu alugar, meu aluguel vai quintuplicar, vai multiplicar por 5. Ok, cria um cenário. Adiciona uma aba na planilha e cria um cenário. O meu aluguel hoje é 1.000, ele vai para 5. Se eu mudar para 7, que eu gostaria. Beleza, bota lá 5.000 de aluguel. Para você pagar 5.000 de aluguel, quanto você tem que aumentar no faturamento? 10.000. Beleza. O que eu preciso fazer para aumentar 10.000 no faturamento? Aí eu gostaria, Yara, de mandar fazer um uniforme assim, esquérrimo para minha equipe. Faz um orçamento aí nas confecções de quanto você vai gastar para fazer esse uniforme esquérrimo que você gostaria. Cria um cenário com ele. Gente, cria um cenário fora do seu contexto. Com, com a sede que você gostaria, com o uniforme que você gostaria, com o funcionário que você gostaria, com as comissões que você gostaria, com o faturamento que você gostaria. Sem se preocupar como é que você vai chegar lá. Cria esse cenário para você estimular o seu cérebro, para você dar um gás aí na sua mente. Aí, a partir desse cenário quase que mirabolante, você cria outro cenário dentro da sua realidade. Aí você vai criar um outro cenário um pouco acima da sua realidade, mas sem ser aquele cenário mirabolante. E aí você vai mexendo.
Você vai é, fazendo a dança das cadeiras para você saber até onde dá, até onde você consegue. E isso vai te fazer sair da zona de conforto. Então, eu espero muito ter conseguido te ajudar, ter trazido uma luz para você. É, E o que é que não pode faltar? Criatividade. Sonho não pode faltar. Agora, falando em questões técnicas mesmo do planejamento, o que é que não pode faltar de jeito maneira é você fazer o orçamento financeiro, tá? Mesmo que você não vá fazer as metas, mesmo que você não vá fazer aquela primeira parte lá das escritas, mas o que não pode faltar é o orçamento, que é o mais importante. Combinado? Eu desejo para você, eu acho que essa não vai ser a última aula do ano, ainda quero fazer mais uma, mas eu desejo para você um 2026 maravilhoso, que você seja resiliente, persistente, que você olhe para o seu negócio com outros olhos, que você encerre ciclos, se for necessário, que você comece novos ciclos, se precisar, mas se movimente. E eu te desejo que você fature muito, que você lucre muito, que você seja muito feliz no seu negócio, mas que você lembre que os desafios sempre vão existir, que os perrengues vão acontecer e que você precisa estar com a sua mente preparada para isso. Que você precisa estar fortalecido para isso. Mas que acima de tudo você não desista do seu negócio. Reinvente se for preciso, mude a forma da operação, mude o atendimento, mude a sua sede, mude o formato do seu negócio. Mas que você jamais desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Porque se o seu negócio está na sua mão, é porque foi Deus que colocou ele aí, porque ele sabe da sua capacidade. Então, se você tiver dúvida e se você precisar de orientação, chama no direct lá do Instagram, tá? Eu vou até compartilhar aqui de novo e vou escrever aqui para você o Instagram, porque aqui no é soufim.bpo, porque aqui no ai, fiz besteira aqui. Acho que é porque eu coloquei o arroba, né? Porque aqui no YouTube eu sou lerda, eu quase não entro para ver os comentários. Então, como eu tô mais assídua no Instagram, melhor você mandar os comentários lá no direct. O Instagram é esse, soufim.bpo. Pode chamar lá, que eu estou à sua disposição. Tchau.